Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre narrativas. Afinal de contas, as narrativas fazem parte da nossa vida desde todo sempre, né? Há coisas que nós só sabemos hoje porque os nossos antepassados contaram para os nossos antecedentes, né? Então, assim, não tem como viver sem histórias, né? Nós somos descendentes de histórias. Nós mesmos somos uma história. E a história vem fazendo parte da vida, vem alimentando o imaginário. E hoje eu quero aprofundar um pouco mais linguisticamente essa questão da história, né? Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque há uns 5 anos eu comecei um projeto do PIBID, do Programa de Iniciação à Docência, né, da CAPES, com alunos de letras, e nós trabalhamos então em 3 escolas. E o que nós observamos ali? Que os alunos chegavam ao final do ensino fundamental contando histórias muito curtas, histórias com uma estrutura muito frágil, né? Então é justamente sobre esses aspectos estruturais das histórias, das narrativas, que eu quero conversar. Muitas vezes as escolas estão trabalhando, eu vou trabalhar uma fábula, eu vou trabalhar um conto fantástico, eu vou trabalhar um conto de terror, né? Então vai trabalhando os gêneros, mas esquece de trabalhar o eixo onde todos esses gêneros se ancoram, que é o gênero, o eixo do narrar, né? Então, no eixo do narrar, nós vamos ter vários gêneros decorrentes dele. E compreender como é que está, né, organizada a narrativa é fundamental para que depois eu perceba as diferenças entre um gênero como a fábula, né, e um conto de fadas, por exemplo, né, ou uma parábola, tá certo? Então vamos conversar um pouco sobre isso. Eu quero começar com uma história, né, uma fábula do Monteiro Lobato, que aliás é muito boa para os nossos dias. É esta daqui, né? Opa, tá de cabeça para baixo. Agora sim, gente, desculpa. Era uma vez uma corrida de sapinhos. Olhem só, de sapinhos. A palavra seguinte vai se referir a eles, né? Eles tinham que subir uma grande ladeira, né? Olhem só o que está acontecendo aqui. A gente está começando a história com era uma vez. E os sapinhos vão começar a subir a ladeira, né? E tinha uma grande multidão ali, a multidão ficava gritando e vibrava com eles. Eles quem? Os sapinhos. Bom, a gente tinha era uma vez e agora um outro Lobato escreve começou. Então a gente está dando o quê? Uma articulação, né? Uma continuidade para esses eventos que estão dentro da narrativa. Começou a competição. A multidão dizia, olhem só, começa o conflito, tudo estava pronto, mas a multidão vai fazendo o papel do antagonista e diz, não vão conseguir, né? Vão quem? Os sapinhos. E os sapinhos iam desistindo um a um. Olha só o que vai acontecendo nesse evento narrativo. Menos um deles, que continuava subindo. Quando eu tenho continuava, eu estou dando o quê? Prosseguimento a essa história, né? Então, eu tinha tudo sem conflito. Começa o conflito, a multidão vai minando essa esperança e esse desejo dos sapinhos. E o que vem em seguida? Vem um outro episódio, que é o episódio onde só sobra um deles, né? E aí continuava subindo. Isso vai dar o prosseguimento. Então são palavras-chave da narrativa. E a multidão aclamar, não vai conseguir, não vou conseguir, né? E aí a gente tinha tudo isso. O que acontece? Esse sapinho, ele não ouviu a multidão. E ele então, olhem só, e os sapinhos iam desistindo. O que faz esse e aqui? Ele vai unindo os episódios.
E aí a gente vê o final da história. Como a gente tinha Era Uma Vez lá em cima, a gente tem agora, no final da competição, todos os sapinhos existiram, menos aquele. Olhem só, aquele quem? Né? Aquele que estava aqui, ó, um deles, né? E aí a narrativa se encerra por aqui. E então, né, podia encerrar aqui. E o Monteiro Lobato vai trazer o que a gente tem de moral, mas vai trazer de uma outra forma e termina dizendo o seguinte: todos queriam saber o que aconteceu. E quando foram perguntar ao sapinho como ele conseguiu chegar até o fim, descobriram que ele era surdo. Às vezes precisa ser um pouco surdo, né? Mas não para ouvir histórias. Então, gente, o que eu tenho aqui? Começa com Era Uma Vez, né? Começou, continuava e no final. Então, essas palavrinhas são fundamentais para estruturar uma boa narrativa. Mas qual é a característica fundamental de uma narrativa? É a causalidade, ou seja, deve haver uma relação entre causa e consequência. E cada vez, né, que há uma causa, há uma consequência, essa consequência pode ser direta, pode não ser, e há também uma consequência em nós quando acabamos de escutar a história. Por exemplo, eu quando escutei e selecionei essa história da corrida dos sapinhos, eu pensei, olha, muitas vezes eu sou esse sapinho que não ouve muito as coisas. Então, assim, existe também em nós, né, uma consequência. Mas o que faz uma narrativa? Né? Essa narrativa ela vai trabalhando a relação de causa e consequência. E quando não há essa relação de causalidade, a história fica muito frágil, fica curta e fica também muito sem graça. Eu vou dar agora uma sugestão de trabalho bem simples com as crianças sobre essa relação de causa e consequência. Por exemplo, eu apresento uma janela aberta. Qual é a consequência de deixar a janela aberta? Uma delas pode ser a entrada de um ladrão. Então, entre essa relação de causa e de consequência, eu vou fazer uma história. Você já consegue imaginar uma? Eu sim, né? Olha, por que eu deixei essa janela aberta? O que aconteceu? O que ele roubou? O que ele levou embora? O que aconteceu com ele depois? Eu recuperei, não recuperei? Né? Então, essa relação de causa e consequência, ela é fundamental. Um outro exemplo, né? O dragão. Vamos imaginar muitas coisas, né? Só que esse dragão, ele está soltando fogo. Quando há fogo, o que pode acontecer? No meu caso aqui, estou sugerindo que haja um incêndio, né? Então, o que levou o dragão a soprar sobre essa casa? Quem mora nela? O que tem ali dentro? O que deixou esse dragão assim tão irado, né? Quem é que chamou os bombeiros? Perderam tudo? Conseguiram salvar alguma coisa? O que vem depois? Uma outra sugestão também, essas são criações, né? É a confecção de uma pipa. A pipa está aqui e podia acontecer muita coisa com essa pipa, né? Poderia voar e ficar presa no fio e tudo mais, mas na minha história não. Na minha história, os irmãos brigam pela pipa. Ainda não está rasgada, né? O que vai acontecer aqui? Pode vir a mãe e conseguir chegar a tempo da pipa não rasgar, né? Os dois podem rasgar a pipa e depois vão construir uma nova, né? Então, gente, o que é importante no trabalho da narrativa é levar a criança a perceber que há uma sequência lógica e que há palavrinhas que dão dicas do começo, da progressão, da causalidade, né? Da consequência direta e do desfecho. A minha última sugestão para vocês é um trabalho com a caixa de contos. Ela é bem interessante, são figuras grandes, né? Que estão aqui. E a criança, então, ela vai escolher, né? Para ir encaixando. Encaixa e vai formando a sua história. Tá certo? Bom, gente, trabalhe muito com história, faça as crianças perceberem essa relação de causalidade
usem materiais concretos e não esqueçam de dar um status especial para a história, não só naquele finalzinho da aula, quando sobra um tempinho. Vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo.